Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo do Espaço Filosofia Simplificada. Tivemos o episódio 1 e acho que deu muito certo. Era um projeto, um tubo de ensaio, um projeto piloto, vamos dizer assim, de falar um pouquinho mais de filosofia, mas de uma forma mais informal, como eu sempre digo, com o perdão da redundância, trazendo uma linguagem mais simplificada para abordar diversos temas. E a gente vai continuar com esse tubo de ensaio. Agora nós temos então o episódio número 2. Esse episódio é uma sugestão de um inscrito, de um seguidor, o Alex Lopes Pinto, que pediu para nós falar um pouquinho de filosofia política. E essa é a ideia, sempre bater um papo aqui, num vídeo aqui direto, sem muita edição, sem muito texto, né? A gente apenas fazer um bate-papo propriamente sobre filosofia. Falando da parte da filosofia política, já mando aqui um abraço ao Alex, muito obrigado por acompanhar nossos vídeos, por sempre dar um feedback, um retorno dessa parte da nossa, especialmente da nossa linguagem na parte da filosofia. Falando da filosofia política, né, que teoriza como que a política deve relativamente ser. E aí, claro, a gente vem lá desde daquela etimologia, né, da construção da palavra, o que é a política, que vem de polis, lá do tempo da Grécia, né, que é a cidade-estado grega, polis, e a política então seria a convivência entre o ser humano e as relações de poder, né, o ser humano que é o povo, que convive na polis, na cidade, e as relações de poder, porque tem aqueles que a governam. A política é tudo aquilo que diz respeito à cidade e ao cidadão por consequência. Esse sistema iniciou ali, mais ou menos, vamos dizer assim, iniciou de uma forma mais organizada com o Platão. Vou citar aqui, por exemplo, tem o livro A República, de Platão. Esse livro aqui foi um dos primeiros que fez um compilado, vamos dizer assim, trazendo as ideias do sistema político e o governo, né, a forma de governo juntamente com a população. E o Platão já pregava algumas coisas como, por exemplo, a ideia de democracia, né? E a democracia com Platão era aquela ideia do governo proposto pelos cidadãos, né? Mas ele também trabalhava a ideia da aristocracia, que é o governo de um grupo pequeno, um grupo de nobres, uma elite, e também a monarquia, que é o governo do rei, ou apenas um governante, um imperador ou um chefe do Estado. Mas o Platão, já aqui na República, ele já pregava que tudo passava pela educação. Então nós já estávamos falando de filosofia com educação, já 400 anos antes de Cristo, com o Platão, que escreveu aqui o seu livro A República. Na sequência do Platão, nós temos aí o seu pupilo, que era o Aristóteles. E o Aristóteles escreveu o livro A Política, né? Na política, o Aristóteles já puxava mais para a parte da natureza humana, na qual ele sempre falava aí que o ser humano ele havia nascido para viver em grupo e buscar a felicidade como um bem supremo, né, que ele chamava de eudaimonia. Então ele teria que saber viver, conviver, ter uma convivência em grupo e buscar a felicidade. Se para o Platão o ponto de vista chave era a educação, para o Aristóteles era a ética, tudo passava através da ética. Resumindo, o que é ética? Na filosofia é aquele conjunto de regras que a gente precisa obedecer ou seguir dentro de um bom senso em comum, dentro da sociedade onde se vive, dentro das regras e leis do país onde se vive, nos costumes, conceitos e tradições, dentro de um bom senso. Então aquilo ali seria o que é ética. É a diferença da moral, porque a moral é aquilo que só tu sabe o que tu está fazendo, e a ética é a tua forma de agir dentro do contexto social. Tu pode ser ético e pode ser que não seja moral, pode ser que tu esteja fazendo apenas uma atitude que é considerada correta porque os outros estão olhando, mas se tu estivesse sozinho tu não tomaria aquela atitude. Então tu pode não ter moral e ser ético. Mas o Aristóteles pregava justamente que se fizesse tudo dentro do melhor bom senso, dentro de um contexto mais correto na parte política, sempre primando aí então pela ética, tá? Essa era a forma de fazer política. Isso nós estamos falando ali no período grego, antes de Cristo, lembrando que aí depois, no período grego, eram os impérios que dominavam, o Império Romano tomou conta de toda aquela região, então nós tivemos o período toda a Idade Média, onde não se tinha inclusive nem muito diálogo, nem muita política, né? Era tudo muito mais imposto. Então nós vamos dar um salto aí, até para o vídeo não se tornar muito extenso, e nós vamos falar lá na frente daí, em 1500, onde essas ideias
vamos dizer assim, relativamente democráticas da Grécia lá, pré-cristã, elas mudaram um pouco. E aí nós podemos citar aqui, ó, o livro O Príncipe, de Maquiavel. O Maquiavel, ele já tinha uma outra ideia de como se fazer política, né? O Maquiavel a gente toma ali já mais no Renascimento, na Europa, falando de Itália, falando de França, falando de toda aquela política europeia. Foi considerado, então, uma modernização o que Nicolau Maquiavel propôs na parte da política, né? Como ele dizia, os atos dos governantes, eles não são bons ou maus por si mesmos, eles devem ser analisados tendo em conta o objetivo final que teriam. Então, assim, um político ele teria que ter uma regra, uma organização e uma meta. Para ele chegar naquela meta, não importa muito o caminho que ele vai fazer. O que importa é que ele tenha que realizar aquilo ali. E para isso, segundo Maquiavel, o político teria que ter força, firmeza e astúcia. Essa força e a firmeza ele teria que tocar em frente, superando qualquer obstáculo, não se deixando abater ou se modificar conforme o contexto, seja o contexto social ou daqueles que o cercavam, ou até mesmo adversários políticos, mas que ele tivesse firmeza com relação a isso e astúcia, agir com astúcia. O governante, o político, ele teria que ter uma habilidade de poder passar por cima de adversidades que naturalmente a política tem e poder resolver as situações para chegar naquela meta final como um governante de uma cidade, né? Então essa era a ideia do Maquiavel, que tinha uma proposta de governo pragmática, ou seja, aquela sem enrolação, né? Resumindo, não enrolando aqui, o político não poderia ter enrolação, ele tinha que ter o pragmatismo, que era ter em mente aquilo que era necessário fazer por uma cidade, por onde ele organizava e por onde ele governava, e assim ser pragmático, ir lá e agir. E o Maquiavel, inclusive, sempre pregava que o governante ele tinha que ter uma autoridade, não se preocupar em ser bonzinho, não se preocupar com a imagem política dele, mas sim na ação. Ele teria que ter autoridade, agir e fazer bem feito aquilo que era necessário fazer. Inclusive, por exemplo, o Maquiavel ele tem uma frase muito famosa que é: o seu problema é ser bonzinho demais, onde ele dizia que se o político fosse bonzinho demais, ele não conseguiria fazer política, que é justamente trabalhar a organização de uma cidade. A gente inclusive usa muitas vezes o termo maquiavélico de forma errada, né? A pessoa teve uma atitude ruim com o outro, a gente diz assim: bah, esse aí agiu de forma maquiavélica, como se aquele maquiavélico fosse fazer mal. Na verdade, isso é usado de forma errada, tá? Fica aqui uma dica. Maquiavélico quer dizer utilizar de forma astuta, com astúcia e bem empregado para chegar num procedimento de realização final. Não quer dizer que seja nem para o mal nem para o bem. Maquiavélico quer dizer bem organizado, quer dizer com firmeza e quer dizer com resultados. Tá? Então a gente tem que ter cuidado um pouquinho quando a gente usar isso, né? Que o maquiavélico não quer dizer só mal, né? Não quer dizer que é para o mal. Inclusive o Maquiavel, com essa questão da firmeza, ele sempre dizia que na política o aliado de hoje pode ser o inimigo de amanhã. Ele já dizia isso no ano de 1500, lá quando ele viveu aí. E olha só, quanto isso ainda cabe nos dias de hoje, sempre coube e talvez sempre vá caber, porque na política acontece muito disso, né? Especialmente nas questões de política partidária e por aí vai. Isso não é incomum acontecer. E o Maquiavel, por isso também a questão da firmeza que ele já dizia, né? A maneira de fazer a sua política. Logicamente que existem esses tipos de política, né? A política da aristocracia, que é um governo de poucos, a oligarquia, né? Poucos que governam. A aristocracia era um tipo de governo, que era um governo onde alguns detinham o poder, normalmente aqueles que tinham mais dinheiro, vamos dizer assim, e aí se tornava a oligarquia, poucos governavam e era um governo para poucos, não era para todo o povo, seriam os problemas filosóficos políticos. Na democracia, seria a anarquia, né? Aqueles que é um governo de um presidente, de um governante, mas aqueles que discordam poderiam fazer de forma anárquica, tentar se opor, né? Vamos dizer assim, isso seria um problema político. E temos também na monarquia, que é o governo do rei, que teria a tirania. Ele pode simplesmente ser um tirano, que de uma forma ditatorial, ditador, determinar ordens e submeter o seu povo, não trazendo os bens a que um povo mereceria, né?
Inclusive, olha só, o Clóvis de Barros Filho, que é jornalista, que é filósofo, professor de ética, inclusive, um dos mais conceituados no Brasil no momento, ele diz que tudo que impacta a cidade é considerado política. Então seria assim, uma solução provisória de convivência, surgimento de novos interesses e novos interessados. A política ela é dinâmica. Todo momento surgem novos interesses e novos interessados. E a gente sempre vê isso de fato, né? Dentro da política, sempre vai tendo um rodízio aí de novos interessados, o pessoal que vai entrando nos partidos, outros que vão saindo dos partidos, surgem novas ideias, então sempre tem novos interesses e novos interessados. Mas tudo aquilo que impacta uma cidade é considerado política. Então não é só o agente político. Tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento, às questões sociais, não se deixa de estar fazendo política. Inclusive tem gente que faz política estando próximo de políticos partidários. Hoje em dia o nosso sistema diz que os cargos são dos partidos, mas tem muita gente que faz política não estando em partidos. Porque segundo Clóvis de Barros, atualmente, aquilo que impacta numa cidade é política, né? E agora já encaminhando para o fim, vamos falar um pouquinho ali do período iluminista. Nós estávamos falando ali do Maquiavel, trouxe uma ideia do Clóvis de Barros só para ilustrar hoje como a gente pode falar da filosofia política e botar nos dias de hoje. Mas vamos falar um pouquinho do Voltaire. O Voltaire no século XVII e XVIII, né? Nós temos aqui inclusive o dicionário dele que fala muito sobre todos os assuntos. E na política aí do Voltaire, a gente pode ver aí, por exemplo, quando ele falava ali do liberalismo. A gente pode ver a França do século XVII, XVIII, onde teve ali o período da Revolução Francesa e também muito semelhante a outros movimentos que tiveram na Inglaterra, mas trabalhavam muito a questão do liberalismo, né? O liberalismo que seria aquela ideia de liberdade dos direitos individuais e também o livre comércio, que era a ideia de Estado mínimo, né? Que as empresas, que o comércio, que a parte comercial pudesse trabalhar com menos taxações, menos impostos, e com isso eles estariam gerando empregos, impactando de uma forma social, porque quanto mais emprego, mais pessoas têm condições financeiras, mais poder de compra e gira a economia sem se preocupar do governo. Essa era a ideia do liberalismo que foi já iniciado ali nesse século XVIII, por exemplo, onde o Voltaire traz muito bem essas ideias, a menor interferência do governo. Mas aí, falando em iluminismo, e século XVII, XVIII, Europa, e isso aí veio depois sendo muito amplamente difundida na América, né? Veio com os Estados Unidos, depois passando aqui para nós, ainda dá para dizer que a América do Sul foi muito provinciana, bem atrasado com essas ideias políticas, mas aí veio, por exemplo, o marxismo, que daí seria o Estado socialista, né, que seria a melhor forma de organização social, que daí já é o contrário, é o governo que faz as suas taxações, os seus impostos, e com esse valor, vamos dizer assim, propunha para a sociedade aquilo que tem de melhor, que seria então oferecer saúde, segurança, educação, entre outras coisas, inclusive o emprego, né? Então essa seria a ideia do socialismo. A gente pode citar outros aí no marxismo, como por exemplo o Durkheim, além do próprio Karl Marx, né? Teve outras formas que não vamos nos ater muito aqui, mas só algumas ideias aqui da filosofia política, como o utilitarismo, a doutrina que prima pela moral e as ações humanas, né? Dizendo aí que as práticas dos governantes devem promover a felicidade ou o prazer do coletivo, evitando sofrimento e dor. Essa é a ideia do utilitarismo. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, aqui não vamos detalhar muito, mas vou citar alguns nomes aí: Hannah Arendt, o próprio Karl Marx, o Stuart Mill, o Rousseau, o Hobbes. Esses falam sobre liberalismo e também sobre socialismo e utilitarismo, que são ideias de filosofia política que eu resumi aqui um pouquinho antes. Para a gente finalizar agora sim, vou usar algumas palavras, uma palavra especialmente, que é muito usada na política, especialmente hoje em dia, a palavra demagogia. A gente sempre ouve muito dizer, mas o político é demagogo, mas o político tal está utilizando de demagogia, né? Que na sua etimologia, ou seja, na sua construção da palavra, quer dizer a arte de conduzir o povo de forma mal intencionada. Isso quer dizer demagogia. Então, de fato, ela se aplica. E de uma forma mais aprofundada, a tradução dela, ou pelo menos o sinônimo, seria quase corrupção. Então a gente vê muito isso hoje. Quando se fala na questão de demagogia, é isso, a arte de conduzir um povo de forma mal intencionada. E como tem políticos assim, a gente tem que ficar atento nisso.
A demagogia é um termo que é utilizado na filosofia política, inclusive muito estudado. E para finalizar, eu vou trazer outro filósofo que muito tratava da política. Nós já falamos lá da ética lá no início, né, ainda com o Platão e depois com o Aristóteles especialmente, que é o filósofo dos filósofos, mas vamos finalizar já com um filósofo aqui de 1800, Immanuel Kant, do iluminismo alemão daí. O Kant dizia, ele trazia uma ideia de que a solução para todos os conflitos passava pela política de uma forma pacífica e dialogada. Era assim que ele achava que tinha que ter a relação entre os indivíduos e também o Estado. Como é que acontecia isso? Com diálogo, com educação e com ética. Era assim que se fazia política. E nós já estamos falando agora de um período bem mais recente, bem mais próximo ao nós atualmente. Comunicação, diálogo, ética e educação. Por esses 3 pontos passa a forma de se fazer a melhor política, para se achar soluções entre o Estado e o povo. Me parece bem interessante. Inclusive, o Kant, que é como eu vou finalizar agora, tem uma frase muito famosa que cabe em diversos conceitos e especialmente na política. Tudo que não puder fazer, não puder contar como fez, tudo que tu não puder contar como tu fez, não faça. Né? Se tem motivos para não contar, também tem motivos para não fazer. Se tem razões para não contar, tem razões para não fazer. Então, com essa frase aí, falando de filosofia política e o Kant especialmente, fica aqui uma dica, várias dicas, listagens de filósofos na área política, que a gente tenta resumir aqui, falando um pouquinho não só de política, não só a questão política partidária, mas o quanto a gente precisa passar pela filosofia para entender todos os diversos setores, situações, movimentos políticos e ver o quanto isso impacta na nossa sociedade. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu não gosto de política. De fato, muitas vezes a política ela é um pouco maçante, é um pouco cansativa, um pouco desgastante. E você pode, de fato, não gostar. O importante é saber, é estar por dentro um pouquinho das questões políticas, porque afinal de contas, como foi dito aqui, a polis é a forma de como um governo conduz a sociedade, seja nas mais diversas formas de governo, contextuais de governo. Mas é muito importante que todos nós possamos saber um pouquinho da política, que a gente esteja inteirado, informado, não precisa ser um militante político, mas está por dentro daquilo que acontece, que afinal de contas o voto no Brasil ele é obrigatório, nós precisamos analisar as melhores plataformas e fazer, exercer o seu direito de voto, escolher aquele que você acha o mais, ou o melhor, ou então o mais apto a ser aquele que vai conduzir o povo, que vai representar e organizar uma sociedade. E eu também sempre digo, tem muita gente que eu trago isso como forma filosófica, como forma de reflexão. Muitas vezes as pessoas falam assim, você é obrigado a votar, tu tem que votar, tem que exercer o teu direito. E tem gente que diz, mas eu não concordo, eu não quero votar porque acho que fulano, ou A, B, ou C, ou D, ninguém vai fazer nada por nós. E o outro vai lá e critica, não, mas tu tem que achar, tem que escolher um porque senão o outro vai fazer. E eu acho que muitas vezes acontece que nos movimentos políticos, partidários e políticos, seja em todas as esferas, muitas vezes um país que nem o Brasil, que tem 210 milhões de pessoas, se fecha ali num número de final de 20, 10 representantes e às vezes nenhum daqueles se encaixa para ser o melhor representante de todo o país, por exemplo. E aí tu não te sente na obrigação de votar porque o voto é obrigatório, mas tu precisa te sentir de fato culpado por não ter votado, por uma abstenção, por ter votado em branco, nulo. Mas se tu votar assim vai dar o fulano que está na frente. Será que o fulano que está na frente ou o fulano que viria atrás, tanto um quanto o outro, pode ser o teu melhor representante? Porque às vezes a nossa política ela está tão desacreditada com pessoas que se apresentam a nos representar, seja na esfera nacional, estadual e também municipal. Naturalmente a gente tem contato mais de forma municipal, mas cabe todo tipo de reflexão. Como é que são as formas que a gente protesta? Muitas vezes é assim, às vezes um número alto de abstenção pode dar um recado também, né? Então há de se pensar o porquê que as pessoas dizem para ti, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, e aí entra justamente a questão da filosofia política em todos esses setores, em todos estes âmbitos políticos, porque isso faz parte da nossa rotina, por mais que a gente não goste, faz parte, permeia a nossa vida. Certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez por acompanhar neste que é o espaço Filosofia Simplificada.
Até o próximo vídeo.